Olá pessoal, hoje eu vim gravar o vídeo sobre o nosso trabalho de produção de mudas e viveiros de cana-de-açúcar da disciplina GAG 168, que é a cultura de cana-de-açúcar. O grupo é formado por mim, Davi, Everton, Guilherme, Luiz Eduardo, Ricardo e Pedro Henrique. Atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo, e com isso vem surgindo novas tecnologias para simplificar o plantio. Atualmente, a forma mais preferencial, que mais utilizada pelos produtores, são a multiplicação por cana-de-açúcar através dos toletes. Com isso, vem surgindo um sistema de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar e é uma tecnologia crescente nas plantações devido ao seu padrão de fitossanidade, vigor e uniformidade do plantio. A produção de muda pode ser feita por dois métodos, tanto mudas de brotação de cana-manha e micropropagação in vitro. E esses vídeos têm como função criar um ambiente controlado, ideal para o crescimento dessas mudas, criando condições ideais para o seu desenvolvimento, promovendo um bom sistema radicular e resistência a pragas e doenças. Meu nome é Ricardo, vou dar continuidade à apresentação falando um pouco sobre o custo de produção das mudas. Bom, no caso de utilização de mudas pré-brotadas, o preço médio por muda é de 52 centavos. Tendo em mente que a gente utiliza aproximadamente 9 mudas por hectare, o custo por hectare seria de R$ 4.680. Já no caso de plantio de mudas tradicionais, o custo é aproximadamente R$ 150 por tonelada. Levando em conta que a gente utiliza aproximadamente 20 toneladas de mudas por hectare, o custo seria de R$ 3.000 por hectare, ficando bem mais em conta do que no caso de mudas pré-brotadas. Bom, meu nome é Guilherme, eu vou falar um pouco sobre a época de preparo das mudas. E a primeira pergunta que tem que ser respondida é qual a época mais ideal para ser feito o preparo dessas mudas. Essa época aí ela vai depender de algumas variáveis, como por exemplo, qual que é a região que eu estou atendendo, qual que é o clima daquela região. O preparo dessas mudas ele deve ser feito na época de entre-safra da cana-de-açúcar. Tem demanda, claro. Tem que ser visto também qual que é o sistema de produção mais utilizado daquela região. Qual que é o material que eu vou estar fornecendo aos produtores? É uma cana de ano e meio, é uma cana de ano, é uma cana de inverno. Então, são variáveis que têm que ser analisadas mais profundamente para que possa ser feito um planejamento mais adequado e assertivo para que seja feito o preparo dessas mudas e fornecida aos produtores daquela região. Dando continuidade, vou dar mais ênfase aqui em relação ao planejamento, né, porque ele é crucial para a escolha da época de plantio, época de preparo de mudas. E para fazer essa escolha mais ideal, vai demandar de diversas variáveis, como eu mencionei anteriormente. Então, o responsável técnico ele tem que ter em mente o conhecimento sobre o ciclo da cana. Por quê? Tem que fazer um estudo daquela região em relação à safra. Né? Qual que é o período de safra? Entender qual que é o período de entre safra ali da cana naquela região. E atuar exatamente ali. É ali que ele vai começar a produção de mudas para fornecer aos produtores. E esse conhecimento também é essencial para fazer a produção dessas mudas. Quanto tempo eu vou gastar ali, desde a retirada do tolete da planta-mãe até a produção final ali, até eu tiver a minha muda ali pronta para comercialização. Quanto tempo eu vou gastar? Quanto tempo demora para a germinação e ficar pronto? Em relação aos fatores climáticos, interpretar isso de uma maneira bem elaborada. É uma região mais quente? É uma região mais fria? Porque isso pode interferir negativamente ou otimizar a produção. Aí depende muito de região para região e o entendimento de qual é a necessidade da cana em relação ao seu desenvolvimento. Então, o estudo da região está ligado a tudo isso. Mas, principalmente, qual que é o sistema de produção ali daqueles produtores da região. Qual que é a demanda? Quanto que eu vou ter que produzir? Qual o material que eu vou ter que fornecer, como eu disse anteriormente. Então, isso tudo está interligado para que eu possa montar, né, e fazer uma racionalização do tempo para me antecipar a produção no período de entre-safra, para que quando os produtores necessitarem dessas mudas, elas não estejam todas prontas para comercialização. Então, o entendimento de todos esses agregados é muito importante para que a escolha seja exatamente correta, na época certa, no momento certo, para que eu tenha o produto para poder comercializar para aqueles produtores. Como exemplo, eu trouxe aqui a região centro-sul do Brasil, né? Que tem período de entre-safra entre dezembro e março, onde o preparo mais ideal ali das mudas seria entre março e julho. Por quê? Porque ali é o equilíbrio entre a necessidade do mercado e as condições climáticas ideais e o sistema de produção. Nesse período, vai maximizar o desenvolvimento ali das mudas e preparar o produtor para o início da safra, ou seja, as mudas vão estar prontas ali para o produtor na época da chuva, na época das águas. No momento ideal, exatamente quando ele precisa. Então, por isso que eu mencionei lá mais atrás, na apresentação, que tem que ser feito todo um planejamento assertivo para entrar no momento certo e no tempo determinado certo para fornecer essas mudas para o produtor no momento ideal. Olá, eu me chamo Everton e irei falar um pouco sobre a tecnologia de produção de mudas. As MPBs, as mudas pré-brotadas, são mudas que permitem a introdução de novas variedades na área, são mudas de maior vigor, apresentam
menor problemas fitossanitários, maior uniformidade e permitem o replantio de mudas em locais que apresentaram falhas. Uma vez que as mudas pré-brotadas são produzidas em viveiro, essas necessitam passar pelo processo de aclimatização antes de serem levadas ao campo. Além das MPBs, temos o sistema convencional, do qual as mudas são produzidas do próprio como e plantadas nas novas áreas. Podem ser feitos por processo totalmente manualmente, no qual desde o corte do como até o plantio é feito por colaboradores da propriedade. As mudas pré-brotadas podem ser plantadas no sistema manual através de catracas. O sistema semi-mecanizado é aquele do qual parte do processo é realizado por maquinários e a outra parte é realizada por pessoas. O sistema de meiose ou método interocupacional simultâneo tem como principal objetivo formar o viveiro de muda de cana-de-açúcar dentro da própria área de renovação, visando reduzir custos. Logo após a colheita, os agricultores preparam o terreno e plantam as linhas de mudas pré-brotadas ou deixam a linha antiga para rebrotar. São essas mudas que serão usadas para o replantio de toda a área. Entre as linhas deixadas, sendo aproximadamente uma linha de muda para gerar 8 novas linhas, podem destinar a área para alugar ou cultivar uma nova cultura anual de ciclo rápido, diversificando a fonte de renda. O sistema mecanizado é aquele que todo o processo de plantio é feito por maquinário, sem ação direta do homem. As máquinas podem utilizar mudas pré-brotadas ou comos para gerar mudas e reformar ou plantar um novo canavial. Normalmente são máquinas com alta tecnologia e de alto rendimento. E aí, meu nome é Pedro, e agora eu vou falar sobre um pouco do manejo fitossanitário, para que a gente diminua o número de pragas de doença no viveiro. Então, primeiramente, a gente tem que selecionar o local do viveiro, sendo um local bem drenado, que não teve, nos últimos tempos, a incidência de doenças, que não tem nenhum tipo de morte que possa transmitir a esse tipo de doença, e fazer quebra-ventos, entre outras benfeitorias, para que a gente impeça o aumento dessas doenças. E aí o preparo do solo também é muito importante, a gente prepara a substrato sem patógenos, sem nenhuma doença, para que as mudas cresçam de maneira saudável. E a gente tem que sempre estar monitorando também pragas e doenças, para a gente saber qual que é a praga que a gente deve combater, qual que é o fungicida, a inseticida que a gente tem que aplicar. E sempre analisando as condições ambientais, sabendo que certa praga ou doença se adapta melhor a um certo clima. E sempre escolhendo melhor as mudas, sempre mais sadias, e sempre fazer o tratamento de mudas também, que é muito importante, com fungicidas, inseticidas, entre outros. Agora falando um pouco das pragas, que afetam a cana-de-açúcar, a gente encontra a broca da cana, que causa perfuração das mudas e causa danos ao como, que acaba reduzindo o vigor das plantas. E o manejo da broca da cana é o controle biológico, contra os resíduos flavídeos e a eliminação dos resíduos culturais. Outra praga que é bastante importante para essa cultura é a cigarrinha das raízes. Os sintomas são emagrecimento, seca das folhas e danos da raiz. No manejo, a aplicação de fungos endopatógicos, como metarrismo e antiofílico, e o controle químico quando necessário. E outra praga que é bastante importante também, que a gente tem que estar sempre atento, são os pulgões, que causam enrolamento das folhas e secreção de substâncias açucaradas, aí que favorece o crescimento do fumadinho. No manejo, a gente pode estar usando o controle biológico como pedaços naturais. E agora, falando um pouco sobre a doença da cana, a gente encontra a povidão vermelha, que é identificada como broca na área. E essa doença causa sintomas como levantes avermelhados nos pombos e morte das abelhas. E o manejo dela, eu uso variedades resistentes, tratamento dentro das abelhas, a gente pode controlar a broca também. Uma outra doença jogadora das folhas, causadas pelas xantomonas, são os manchas brancas nas folhas e necrose progressiva. E o manejo dela são o uso de mudas livres de doenças e rotação de culturas. E temos aqui, por último, mais repetível é da soqueira, que causa o crescimento reduzido pelo filamento escasso, no manejo dela, tratamento dentro das mudas e erradicação de plantas infectadas. E agora, só para falar um geralzão sobre o tratamento de mudas pré-brotadas, primeiramente, então, a primeira coisa que é mais importante assim, que é a seleção dos comos das mudas, né, que a gente tem que sempre escolher como saudios e bem desenvolvidos para a estação das vendas. E antes disso, a gente tem que sempre testar e realizar testes para ver a sanidade desses comos. E aí outra coisa que é importante também, a desinfecção das gemas, que é uma imersão das gemas em solução de propólito de sódio a 2% por 10 minutos, e sempre usar os fungicidas e inseticidas para o controle preventivo de pragas e doenças. E outra coisa também que a gente pode estar utilizando para o tratamento térmico, que é a imersão das gemas em água quente a 50 graus por 30 minutos, para eliminar os patógenos existentes aí. Aí agora, as condições de germinação também. A gente tem que manter a temperatura e umidade controladas, aí que favorece a brotação e as doenças também. E a gente tem que sempre usar o substrato de doenças, patógenos e tal. E uma coisa que é muito importante também é o manejo nutricional. Praticamente, tem que estar bem nutrido para combater também os patógenos. Então, pessoal, era isso que nós queríamos passar para vocês sobre essa questão de produções de mudas e viveiros de cana-de-açúcar. Espero que tenha sido de grande valia para todos. E nós agradecemos todos pela atenção e estamos disponíveis para qualquer dúvida, podem deixar nos comentários abaixo. Muito obrigado, pessoal.